Olá a todos mais uma vez. Vamos resolver duas questões envolvendo regra de 3 composta. Regra de 3 composta é quando eu tenho mais de duas grandezas. E o que é uma grandeza? É tudo que pode ser quantificado, tudo que pode ser medido. Vamos resolver essas duas regras de 3 aqui usando um dispositivo muito prático usado pelo matemático Álvaro Andrini. Este método eu aprendi algumas décadas atrás, antes mesmo de eu me graduar em matemática. E de lá para cá, então, nunca mais esqueci. Em primeiro lugar, você vai grifar todos os seus dados numéricos da questão, ou seja, as grandezas. Vamos grifar as grandezas. Então, 8 copiadoras, quantidade. 1.200 panfletos, quantidade. Meia hora, tempo. 1.800 panfletos, quantidade, 20 minutos, o tempo. E quem é o X da questão? Vamos olhar aqui quem é o X da questão. Se 8 copiadoras produzem 1.200 panfletos em meia hora, quantas copiadoras, aqui já é o X da questão, quero saber a quantidade de copiadoras. Quantas copiadoras do mesmo tipo irá imprimir 1.800 panfletos em 20 minutos? Em primeiro lugar, a gente já viu, grifa as quantidades numéricas. Em segundo lugar, você vai fazer uma tabela para podermos aplicar o dispositivo prático. Vamos fazer a tabelinha relacionando o X da questão. Sempre coloco o X da questão em primeiro lugar. Quantas copiadoras? Então está aqui, copy, copiadora do mesmo tipo. Então temos os panfletos, quantidade de panfletos, e nós temos o tempo. Tranquilamente, sem cálculo, sem pensar muito, é só olhar a questão e colocar os dados na sua tabela. A leitura fácil, tranquila. 8 copiadoras produzem 1.200 panfletos em meia hora. Não vou colocar meia hora aqui, nem vou colocar 0,5. Eu vou colocar 30 minutos, porque aqui está em minutos, eu vou transformar meia hora em minutos. Meia hora em minutos exatamente, 30 minutos. Coloca 30 aqui. Tranquilidade total. O X da questão é quantas copiadoras. Coloca aqui o X da questão. Depois a gente vai entender por quê. Relacionado às grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quantas copiadoras irá produzir 1.800 panfletos em 20 minutos? Considere sempre o X da questão como grandeza diretamente proporcional. Aqui embaixo eu vou explicar como é que funciona diretamente proporcional e inversamente proporcional. Essa situação aqui, colocando o D no X da questão, serve de referência para saber se essas demais grandezas é diretamente ou inversamente proporcional ao X da questão, que é o número de copiadores. Aqui nesse primeiro caso aqui de panfletos, 1.200 panfletos eu imprimia na primeira situação. Agora eu quero que seja impresso 1.800 panfletos. A pergunta clássica: aumentando o número de panfletos, eu tenho que aumentar o número de copiadoras para produzir mais panfletos? Sim ou não? Exatamente. Se eu aumentar o número de panfletos, eu tenho que aumentar o número de copiadoras para poder entregar esses panfletos. Então aqui é diretamente proporcional. Coloca um D aqui. Diretamente proporcional ao X da questão. Agora vamos para o tempo. Outra grandeza. Na primeira situação, eu imprimi em 30 minutos. 30 minutos, a pessoa que fazia a encomenda ia lá e pegava os panfletos. Agora ela quer em 20 minutos os panfletos. Não importa a quantidade de panfleto, ela quer que, olha, em menos tempo. Ela não tem mais meia hora para esperar, ela quer em 20 minutos. Então, relacionado ao tempo de 20 minutos que diminuiu, eu tenho que aumentar o número de copiadoras para poder entregar em menos tempo?
Exatamente, sim. Se eu tenho que aumentar o número de copiadores porque eu diminui o tempo, esta grandeza tempo aqui é inversamente proporcional ao x da questão. Tranquilidade até aqui, né? Agora, para usarmos o dispositivo prático, repetimos aqui embaixo esta tabela, sem escrever sem escrever novamente copiadora, panfleto. Só me interessa os números e o x da questão. Quando é diretamente proporcional, você não altera nada, só coloca o 8 em cima e o x embaixo novamente. Outro detalhe importante. Quando dá para simplificar, você já aproveita aqui o ensejo e simplifica aqui em cima. 2 zeros dividido por 2 zeros vai dar 2 zeros. Então, zeros você já elimina eles aqui. E aqui também, ó. Dá uma eliminada. Vai sobrar quem aqui em cima? Sem inverter novamente. O 12 fica em cima e embaixo o 18. Eu não vou inverter nenhuma posição. Professor, se fosse 1200, tá? Você colocaria 1200, 1800. Não há necessidade, porque vai dar uma divisão. No dispositivo prático, a gente vai dividir um pelo outro. Neste caso aqui, sobrou quem? O 3 e o 2, mas é inversamente. O 2 vai subir para o lugar do 3. O 2 sobe e o 3 desce. Lembrando que já simplifiquei. Vamos colocar aqui, para vocês entenderem. 30 sobre 20 é a mesma coisa que eu dizer que tem 2 dividido por... Perdão aqui. É a mesma coisa que eu dizer que tem 3 dividido por 2. Pega a calculadora, divide 30 por 20, aí vai dar um resultado, certo? Aí você pega e divide 3 por 2, vai dar o mesmo resultado. Por isso que a gente pode simplificar esse tipo de frações, que se chama frações semelhantes, ou frações redutíveis. Aí você tem que fazer um outro estudo sobre frações. Na tranquilidade agora, que eu tenho a minha nova tabela montada só com os números, agora eu faço a ligação entre o x, que é da questão, ó, que está na linha do x e que está na coluna do x. Na tranquilidade, você vai já calcular o seu valor de x. Como? Multiplicando quem faz parte da linha e da coluna de x, uma multiplicação direta. Então vai ser 18 vezes 3 vezes 8. Tudo isso dividido pelo que não tem nada a ver com x mais, que é o 12 e o 2. Dividido por 12 vezes 2. Tranquilamente você já começa a simplificar aqui. 18 por 2, 9. 3 por 8, 3 vezes 8, 24 dividido por 12. Olha que tranquilidade quando a gente trabalha com simplificações de frações. X é igual a 9, 24 dividido por 12, 2, que 9 vezes 2 dá 18. Alternativa E. Agora que eu detalhei um pouco como é que se usa o dispositivo prático, nessa segunda questão vamos resolver de uma forma mais direta, mas explicando também como é que é feito. O que eu fiz em primeiro lugar lá? Grifei as quantidades numéricas. 8, 6 horas, 10 dias, 350 peças, 12 máquinas, 1.400 peças, 8 horas. Quem é o X da questão? Vamos ler. 8 máquinas ligadas 6 horas por dia durante 10 dias produzem 350 peças. Fato. Em quantos dias, então está aqui, ó, quantidade de dias. Em quantos dias 12 máquinas produzirão 1.400 peças operando 8 horas por dia? Tranquilidade total, você vê quem é o X da questão. Vai começar com dias, coloca dias aqui. Máquinas. Vamos fazer uma tabelinha. Depois, horas. E por último, o que nós temos? Quantidade de peças. Completa a sua tabela e faz a leitura tudo na tranquilidade. Você não tem que se preocupar muito, não tem que esquentar a cabeça.
esfria a cabeça que você acerta todas as questões de regra de 3. Dias. Em 10 dias, quantas máquinas? 8 máquinas, trabalhando 6 horas por dia, produzem 350 peças. Pode ver que está se encaixando legal na nossa tabela para usar o dispositivo prático. Agora o X da questão, em quantos dias, quantas máquinas? 12 máquinas, operando 8 horas por dia, produzirá 1.400 peças. Lembrando que sempre considere o primeiro como diretamente proporcional. Aumentando o número de máquinas trabalhando, eu posso diminuir o número de dias para entregar algum material? Eu estou colocando mais máquinas para trabalhar. O que significa que eu vou diminuir os dias de trabalho. Então aqui, aumenta o número de máquinas, diminui o número de dias, é inversamente proporcional. Aumenta o número de horas de trabalho. Se eu aumentar o número de horas de trabalho, eu também tenho condições de entregar qualquer material em menos dias. Eu posso terminar mais rápido. Aumento o número de horas, diminuo o número de dias para entrega. Então, aumentando uma, diminuindo a outra, inversamente proporcional. Aumento a quantidade de peças. O pedido antes era 350, agora aumentei a quantidade de peças. No raciocínio lógico, naturalmente eu teria que aumentar o número de dias para entregar as peças. Isso é o raciocínio lógico. Aumentei o número de peças, eu vou ter que aumentar a quantidade de dias. Então aqui é diretamente proporcional, aumentando um, aumentando o outro. Se eu diminuísse, também era diretamente proporcional. Vamos fazer uma recapitulação. Aumenta uma grandeza, diminui a outra, inversamente proporcional. Aumenta uma grandeza, aumenta a outra, diretamente proporcional. Diminui uma grandeza, também diminui a outra, também é diretamente proporcional. Perdão. Diretamente proporcional. Aumentei o número de peças, aumentei o número de dias. Está aqui montadinho. Agora nós vamos repetir só as condições numéricas aqui embaixo e resolver a questão. Coloco 10x sem trocar de lugar, então 10 em cima. Vamos resolver aqui de caneta preta. 10 fica em cima, o x vai ficar embaixo. Neste caso vou inverter. O 12 vai para cima, o 8 vem para baixo. Vou inverter aqui também. O 8 vai para cima, o 6 vai para baixo. Olha só que bacana, aqui, em vez de ser 350, eu vou considerar 35. Por quê? Eu já vou simplificar com esse de baixo aqui. Ó. Então, 35 e 140. É diretamente proporcional, então fica no mesmo lugar. O 35 não troca de lugar com o 140. Tranquilamente, o que nós fazemos? Usamos o dispositivo prático, que é achar o valor de x de uma forma bem direta. X é igual. Sempre vai funcionar? Sempre vai funcionar. Multiplicando tudo que está na linha de x, que é o x da questão. Tudo que está na linha de x, na coluna de x, que é 10 vezes 8 vezes 6 vezes 140, dividido, quem que sobrou? 12 vezes 8 vezes 35. Na tranquilidade, o que você faz? Vai simplificando o que tem que ser simplificado. 8 dividido por 8 é 1, que já vai se anular, sumir. O que nós temos aqui? 10, 6, 12, 140 e 35. Se você vê possibilidade de simplificar aqui, você pode simplificar aqui tudo por 5, se você quiser. Simplifica aqui por 5, ó, 140 e 35, divide os dois lados por 5.
Posso juntar aqui embaixo 10 vezes 6 para facilitar o nosso cálculo. 10 vezes 6, 60, vezes o número 140 dividido por 5, você já pode fazer, ó, na tranquilidade, em qualquer lugar que você quiser de sua folha. 140 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 14, faltam 4, abaixo o 0. 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Então são vezes 28. Esse 6 aqui já se anulou com 10. Ó. 10 vezes 6, 60. O que sobrou? 28, que é 140, dividido por 5. Embaixo, o que vai sobrar? 12 vezes 35 dividido por 5, exatamente, é 7. Vamos continuar a operação aqui na tranquilidade. 60 você pode dividir por 2 ou por 3, ó, porque 12 dá para dividir por 3, aqui você divide os 2 por 3, e aqui 28 por 7 já dá um número direto, você tem que saber a tabuada de cor do 7. 60 dividido por 3 dá 20, e 12 dividido por 3 dá 4. 28 dividido por 7, 4. 28 dividido por 7, 4. Simplifica mais uma vez, eu não vou multiplicar 20 vezes 4 dividido por 4. Já simplifica e o resultado é 20. Então eu preciso de 20 dias para poder produzir 1.400 peças, trabalhando 8 horas por dia, usando 12 máquinas. Alternativa D. Ficando assim mais essas duas questões. Até o nosso próximo encontro e obrigado a todos.